Disciplina Recreação e Jogos, professor João Guilherme Rodrigues Mendonça. Aula do capítulo 4, Jogo. O objetivo desse capítulo é compreender o jogo como uma expressão lúdica, reconhecer o jogo no contexto infantil, identificar as modalidades do jogo com as diferentes idades, compreender o jogo cooperativo como uma forma de intervenção lúdica na escola. Quais são as principais ideias e conceitos desse capítulo 4 do jogo? O termo jogo remete a uma amplitude conceitual e semântica que não vai fazer parte desse nosso estudo. Todavia, será possível fazer uma consideração em relação ao modo que vai ser concebido a ideia de jogo nesse capítulo. No contexto dessa obra, vai ser considerado como uma atividade lúdica. Enquanto uma atividade estruturada pelo objeto, o adulto e as outras crianças, o jogo se revela, então, composto de um repertório de regras que garante a ação lúdica da criança que joga com a realidade. O prazer, a competição, a vitória, o lazer, individualmente ou de forma combinada, faz sempre parte do jogo. O jogo para a criança pode assumir uma função recreativa, de lazer, agonística, de disputa, de oposição de um com o outro, ou cooperativa. O que vai determinar a modalidade ou a natureza do jogo é a intenção com que a criança se envolve com o ato de jogar. Para a criança, o jogar, quando é revelador da sua expressividade espontânea, o jogo é sempre encarado como brincar, como uma brincadeira. O jogo na nossa cultura, em determinadas circunstâncias, vai se confundir com a palavra brincar. Na verdade, quando a criança brinca, ela está jogando, ela está representando. Escutar uma criança falar que quer brincar, ou ela falar quero jogar, pode representar o mesmo sentido, o mesmo significado, de divertir-se, de entreter-se, dentro de princípios individuais e particulares de cada criança na sua expressividade. Contudo, há a sistematização determinada pelas regras do brinquedo, do jogo, que dirige e que, portanto, vai determinar a ação daquele que brinca, a ação daquele que joga. Há também brincadeiras, jogos de tradição e representantes da cultura e dos costumes de um grupo social que se estabelece em rígidas determinações de atividades e convivências lúdicas. Os jogos de tradições culturais, danças de determinada cultura, de determinados grupos sociais, elas não permitem uma variação, uma mudança, Faz parte da própria palavra, da tradição, a manutenção repetitiva do modus operandi daquele jogo, daquela brincadeira. Há ainda os jogos e brincadeiras constituídos pelo adulto, pelo outro, ou então constituída pela criança, pela outra criança, que ao sabor do compartilhamento é preciso que os pares acolham as determinações estabelecidas a priori por quem propõe o jogo. Então, se eu proponho chamar você ou convidar as crianças para poder brincar, as regras que eu estou estabelecendo, elas vão ser compartilhadas, vão ser divididas com aqueles que se envolvem no ato de jogar. Importante também, ao falar de jogo, compreender que o jogo não é compreendido e entendido do mesmo modo nos diferentes momentos da vida do ser humano. Um autor que pode contribuir no contexto e no sentido de mostrar que há uma distinção de percepção, de compreensão do jogo em função do seu potencial cognitivo, é o próprio Piaget. Ele vai
trazer 3 categorias de jogos. Um jogo são jogos de exercícios, que compreende os 2 primeiros anos da vida da criança, numa fase que denominada por ele de sensório-motora. Os jogos simbólicos compreende de 2 a 6 anos, em torno de aproximadamente 2 a 6 anos, que é a fase pré-operatória para o Piaget. E a partir dos 7 anos, né, de 7 a 10 operações concretas, de 11 em diante as operações formais. Todavia, é quando a criança consegue, a partir dessa idade, conviver com um compartilhamento mais efetivo, com regras e com a possibilidade de troca com seus pares. Vamos ver especificamente um pouco cada uma desses jogos. De 0 a 18 meses, aproximadamente 2 anos, o Piaget então denomina que são os jogos de exercício. Os jogos de exercício se caracterizam como uma fase que se estende do nascimento até o surgimento da linguagem. Corresponde ao período denominado por Piaget de sensório-motor. Ao caracterizarmos os jogos de exercícios, identificamos condutas repetitivas de movimentos de conquistas psicomotoras próprias dessa idade, como, por exemplo, andar, correr, subir, descer. Obviamente, essas condutas psicomotoras, essas conquistas de crianças mais velhas, mas existem outros movimentos repetitivos, né, de uma fase anterior. Essas condutas repetitivas, né, são representantes do prazer funcional da própria atividade motora que essas ações representam na vida da criança, como o prazer de poder andar, de poder pegar, de poder correr, de falar, né? O período sensório-motor é marcadamente representado por todo tipo de atividade em que os 5 sentidos estimulados vão promover uma ação psicomotora, né? De rolar, de arrastar, de puxar, de pegar, de andar. Esse encantamento que a criança fica por aquilo que vê, que dá vontade de rastejar, por aquilo que vê, que dá vontade de pegar, por aquilo que escuta, que me desperta atenção e eu me movimento no sentido de poder ver de novo, de poder repetir, de poder explorar esse prazer daquilo que eu escuto, né? Brinquedos musicais, brinquedos que falam, brinquedos que interagem, né? São marcadamente importantes nessa fase da criança para esse jogo, né? Sobretudo motor, esse jogo de organização do seu corpo com o meio que o circunda, né? Atuar com jogos nesse período é lançar mão de uma verdadeira estimulação sensório-motora que vai favorecer a ampliação do repertório motor de base para as novas conquistas posteriores. É extremamente importante associar essa aula, né, que fala, neste momento, estamos falando dos jogos de exercícios, falando da importância da estimulação da criança a partir dos seus 5 sentidos na sua motricidade, mas isso nunca desvinculado, obviamente, do sentido desses estímulos, de quem estimula, né, da dimensão simbólica marcada pela relação dos adultos que estão promovendo este encontro com a criança. Os outros jogos para Piaget são jogos simbólicos. As principais ideias relativo aos jogos simbólicos, primeiro é caracterizar como esses jogos simbólicos, situá-los, né, na fase pré-operatória, né, em relação ao desenvolvimento cognitivo estabelecido por Piaget. É o momento em que a criança já domina a linguagem verbal, né? Ela, nesse sentido, então, ela simboliza muito, joga muito com as palavras, com o sentido da sonoridade
das palavras, nos seus jogos, né, nas suas brincadeiras de conversações, dos contos, de contar histórias, de relatar, né, fatos da sua meninice. Nos jogos simbólicos, as brincadeiras têm uma função simbólica mesmo, né, de substituir um objeto qualquer por um objeto ausente. Trata de estabelecer imagens mentais e também de fazer a diferença entre o que utiliza simbolicamente e seu significado, como, por exemplo, os jogos do faz de conta aqui, né? Então, é uma fase que as brincadeiras e os jogos são jogos voltados mesmo para esse mundo mágico, esse mundo da fantasia, né? E que compõe a sua ação da criança no ato de usar os objetos, de usar os brinquedos, né? Também na relação com o adulto, na relação dela também com a outra criança, né? É permeado, né, de representações que não necessariamente representa exatamente aquela pessoa, aquele brinquedo, aquela criança. O faz de conta é muito presente. A criança se utiliza, né, nos jogos simbólicos da imitação, ela se utiliza da repetição, da representação simbólica, de atribuir vida aos objetos, aos outros seres, como o animismo, do egocentrismo, entre outras características que compõem o seu repertório de inteligência perceptual, o seu repertório cognitivo, para atuar em todos os contextos das ações que estão no seu âmbito. Essas características, imitação, repetição, representação simbólica, animismo, egocentrismo, estarão, portanto, muito presentes nas brincadeiras e nos jogos vivenciados pela criança. Então ela gosta de imitar, ela gosta de repetir, ela gosta de representar, fazer de conta que é um, fazer de conta que é outro, atribuir vida aos animais, aos objetos, né? Centralizar as coisas dentro daquilo que ela acredita, no personagem que ela quer, né, viver e experimentar. A outra categoria de jogos de para Piaget é o jogo de regras. Os jogos de regras enquadram-se na última fase de classificação dos jogos por Piaget. Neles é possível encontrarmos aspectos e características dos jogos anteriores. Contudo, a grande caracterização seja o caráter socializado em que os jogos vão se manifestar. Há de forma cada vez mais expressiva, na medida em que a criança é estimulada ao convívio com seus pares, um declínio em relação à sua dimensão simbólica, um declínio de interesse nas relações mais nos jogos simbólicos, no seu egocentrismo. Então, nesse momento que a criança vive os jogos de regras, a cooperação entre seus pares, né, caracteriza uma dimensão cada vez mais presente. Essa dimensão é a dimensão coletiva, né, que vai trazer o quê? A marca dos jogos socializados, a marca dos jogos com regras. Para poder estar junto com o outro, né, para poder compartilhar, vai precisar de verdade de adequações do que pode, do que não pode, quando não pode, que vão se constituindo em regras que agora eu posso absorver, uma vez que eu estou menos focado naquele processo de interiorização narcísico e egocêntrico. Os jogos no período operatório concreto implicam a associação com regras em que a criança agora conhece e agora ela pode controlar. É importante considerar sempre, né, quando a criança está nesse momento da vida dela, considerar os novos sujeitos, as novas crianças, as novas pessoas daquele lugar da escola, no contexto, sobretudo, dos jogos e das brincadeiras, né? Mas lembre-se, quando a gente considera esses novos sujeitos no contexto dos jogos, nós não podemos, na medida em que a criança está aprendendo a assimilar
né, no seu esquema de ação, essa capacidade de troca interativa, um número muito grande de crianças nas brincadeiras que ela vai ter que compartilhar. Terá muita dificuldade. Na medida que ela vai ficando mais velha, ela vai tendo uma possibilidade maior de capacidade de troca, de compreensão, com um número maior de parceiros. Portanto, a ampliação dos parceiros dependerá da sua convivência e domínio social que é alcançado com experiências significativas de regras que precisam ser simples, adaptadas e reconstruídas sempre com as crianças. São jogos para indivíduos em processos, os jogos de regras, são jogos para indivíduos em processo de conquistas em sua socialização. O período das operações formais, que é o período posterior às operações concretas, já pega a pré-adolescência, né, início da adolescência, compreende uma fase após esse período das operações concretas. Nesta fase, os sujeitos passam por uma dimensão individual, de pequenos grupamentos, como acabei de falar, né, de número reduzido, para uma ampliação dessa relação social. São capazes, nos jogos, né, de uma ampliação. Agora já é possível a gente dividir em 2 grandes times, por exemplo, né, sem grandes conflitos, sem grandes discórdias, sem grandes dificuldades de compreender a hora que é para um poder fazer, o que o outro não pode fazer. Perdão. São capazes de ampla rede, nessa fase das operações formais, na pré-adolescência e na adolescência, as crianças são capazes, né, de amplas redes de relação, sendo, portanto, aptas a jogos de regra que vão se tornando cada vez mais complexos. Os seus relacionamentos afetivos exigem o controle e a capacidade de respeitar o outro, e de ser respeitado, de respeitar o grupo, de respeitar o meu grupo, de respeitar a sociedade. Perdão. O sujeito, ao alcançar esse período do pensamento formal, constitui, então, hipótese e lida agora com capacidade de abstração e, portanto, de uma possibilidade mais ampliada das suas relações. Nós vamos apresentar no livros, né, e nesse momento, agora nos slides, isso não é possível, mas você tem no seu livro, você que está me acompanhando, um item chamado classificação de jogos, né? Então, relacionamos alguns jogos e brincadeiras comuns no contexto infantil, não ordenamos os jogos seguindo uma classificação, por exemplo, não ordenamos por idade, não ordenamos por nível de maturidade intelectual, motora, nem complexidade, nem outro tipo de nível. O objetivo foi de destacar a amplitude diversificada, gama de possibilidades de jogos e brincadeiras que pode compor o universo lúdico no planejamento seu, professor, no planejamento seu, professora. Apresenta também uma relação de brinquedos. Relacionamos uma lista de brinquedos que espontaneamente, na combinação de estímulos de outras crianças e do adulto, serve para constituírem o quê? Jogos mais diversificados e complexos, considerando o nível de desenvolvimento do seu aluno. Dividimos em 2 categorias, brinquedos tradicionais e brinquedos contemporâneos. Um outro item que vocês vão ver no livro de vocês são os jogos cooperativos. Os jogos cooperativos representam aqueles jogos em que há o empenho de que todos trabalham juntos para que possam atingir objetivos comuns. Um participante do jogo é bem sucedido quando o outro, que juntos realizam a atividade, também o é. O contexto dos jogos cooperativos na escola é o de que todos vão poder fazer bem e melhor, sem que para isso um tenha que vencer o outro. Os jogos cooperativos, eles têm uma marca, eles não priorizam uma comparação com outras crianças. Esse não é o foco. Aumentamos a autoestima no compartilhar das competências em grupos. A inclusão se manifesta de forma soberana e vivencia em seu sentido, o sentido de agrupar-se. Esse aumentar a autoestima no compartilhar das competências em grupo, incluir a inclusão, surgir de forma soberana e absoluta, ter o sentido de agrupar-se, não pode estar nunca distanciado do contexto da recreação em jogos, dentro de uma instituição que tem um agrupamento na sua essência, né? Um agrupamento de pessoas, um agrupamento de crianças, um agrupamento de adolescentes,
né? São jovens, são crianças e jovens que precisam cada vez mais se inteirar das suas potencialidades, das suas possibilidades, da sua capacidade de autoestima. Os jogos cooperativos, eles contribuem de maneira assim, profunda, né, no sentido de se ver a partir da inclusão, da interação, da troca com o outro. Eu utilizo uma citação dos estudos de Orlick e Broto, né, apresentado no trabalho de Teixeira, né, que faz uma distinção que contribui para nós nesse momento entre o que seriam então os jogos cooperativos e os outros jogos. Os outros jogos são, na sua grande essência, competitivos. E as características, eu não vou me ater a todas elas, mas particularmente, né, vou citar algumas características. Por exemplo, nos jogos competitivos, ele é divertido para alguns. Nos jogos cooperativos, sempre terá que ser divertido para todos. Nos jogos competitivos, é inevitável que uns perdem. Nos jogos cooperativos, todos são ganhadores. Nos jogos competitivos, alguns são excluídos por falta de uma habilidade. Pensa, numa escola, você, professor, professora, não permitir que uma criança participe de um jogo, de uma brincadeira, porque ela não tem uma perna, está numa cadeira de roda, não tem uma visão, não enxerga, né? Não escuta, ou ela tem uma capacidade mais identificada de acompanhar o raciocínio, né? Então ela fica excluída das possibilidades de brincar, de jogar, né? Nos jogos cooperativos, precisamos encontrar uma maneira de envolver todos de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas habilidades, né? A mesma autora, Teixeira, citando o trabalho de Orlick, né, Vencer a Competição, né, em busca de uma classificação, né, de graus de cooperação, nos apresenta essa preciosidade que pode nortear o seu planejamento. Por exemplo, constituir jogos cooperativos sem perdedores. Como seria isso? Nesses jogos, normalmente não se tem perdedores. Todas as pessoas jogam juntos para superar um desafio comum, né? Jogos cooperativos de resultado coletivo. São formadas 2 ou mais equipes que incorporam o conceito de trabalho coletivo por um objetivo ou resultado comum a todos, sem que haja competição entre os times que necessitam de alto grau de cooperação entre si, assim como cooperar coletivamente com os outros times para alcançar a meta. Jogos de inversão. Esses jogos quebram o padrão de times fixos e, consequentemente, mexem com a questão. Quem venceu? Trazem o prazer pelo jogo e não pela vitória. Existem vários tipos de inversão, dependendo do tipo de jogo e das regras. Por exemplo, uma inversão por rodízio. Os jogadores trocam de time em determinado momento. No final do lance, do saque, por exemplo, do arremesso, né, tem que se trocar os jogadores. Inversão de goleador. Quem faz ponto, muda de time. Então, se eu estou fazendo um gol para poder o meu time vencer, eu tenho que passar para o outro time. Inversão de placar. Os pontos são marcados para o outro time. Inversão total. Tanto quem faz ponto quanto os pontos passam para o outro time. Tanto quem faz ponto quanto os pontos passam para o outro time. Então, Teixeira, né, nessa obra, apresenta também jogos, a ideia do que seriam jogos, por exemplo, semi-cooperativos, que favorece o aumento da cooperação no grupo e oferece a mesma oportunidade de jogar para todas as pessoas do time. Eles continuam jogando um contra o outro, mas a importância do resultado não é tão grande, ela é diminuída. A ênfase é na participação, no envolvimento no jogo, na diversão, é ver se todo mundo está participando. Todos os jogos com times pequenos procuram fazer com que todos participem e joguem ao mesmo tempo. Por exemplo, todos devem tocar, todos devem passar, todos marcam ponto, passe nisso, jogador com homens e mulheres, onde a bola precisa passar alternadamente por homens e mulheres. Resultado misto, jogo com time misto, onde os pontos são marcados alternadamente por homens e mulheres. E você vai poder criar
outras possibilidades, né, onde a cooperação e a inclusão possam se fazer presente. Bem, estamos chegando no final dessa aula do capítulo 4 de jogo, e eu organizei, junto com a professora Marlene, em relação ao texto que está disponível no livro, 2 atividades para que vocês possam vivenciá-las. E 5 atividades de fazer pesquisa e inovar na prática pedagógica. Quero agradecer, até a próxima aula.